Olá, estamos aqui novamente para mais um estudo dos principais personagens e símbolos mencionados no livro do Apocalipse. Vamos iniciar com uma oração, em seguida já partimos para o estudo do capítulo 11. Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai que nos assiste, nos ampara, nos ajuda, Pai que é o nosso melhor amigo e conselheiro. Fica conosco, Senhor, no decorrer desses estudos, fala conosco, abre o nosso entendimento, Senhor, para aquilo que Tu queres nos revelar, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a sermos sempre fiéis a Ti, Senhor, a cumprirmos a Tua vontade, a andarmos nos Teus caminhos. Fica conosco e com nossos amados onde quer que estejam. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade, estamos no capítulo 11 do livro do Apocalipse, já naquela fase dos acontecimentos previstos para acontecer no futuro. Esse capítulo ele tem o título As Duas Testemunhas, o Templo e a Última Trombeta. Os personagens do capítulo 11 são, primeiro, a vara de medir. O anjo entrega a João para medir o templo. 2, o templo de Deus. 3, o pátio externo do templo. 4, os gentios, que são os povos de todas as nações do mundo que não são judeus. 6, as duas testemunhas, representado pelas duas oliveiras e os dois candelabros diante do Senhor da terra. Há quem ache que essas duas testemunhas são Moisés e Elias. 7, mas elas não são mencionadas com seus nomes. 7, a besta que vem do abismo, que é Satanás. 8, a grande cidade chamada de Sodoma e de Egito, que é o nome espiritual dado a Jerusalém. 9, um forte terremoto. 10, a Arca da Aliança de Deus com Israel. Ao dar continuidade a essa sessão parentética, ou seja, é uma sessão que fica como um parênteses entre os acontecimentos cronológicos. João, esse parênteses ele começou no capítulo 10. João registrou o estranho caso das duas testemunhas que foram chamados por Deus para este período. Antes de apresentá-las, todavia, João recebeu uma cana e foi instruído a medir o templo, e ele escreveu: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Isso está no capítulo 11, versículos 1 e 2. Nenhuma explicação é oferecida para esta ordem, mas o seu simbolismo provavelmente aponta para o fato de o templo ser avaliado e achado em falta. Na grande tribulação, o santuário será profanado e os sacrifícios interrompidos por causa da adoração ao líder mundial, que nós sabemos que é o anticristo. Isto está já profetizado, vocês podem ler
em Daniel 9, 27, em Daniel 12, 11, capítulo 12, versículos 11 e 12, também em Mateus 24, versículo 15, e em 2 Tessalonicenses 2, 4, e também no próprio livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 14 e 15. A medição do templo indicará a apostasia dos judeus e a necessidade de avivamento e restauração. Jerusalém, de acordo com as Escrituras, será pisada pelos gentios durante 42 meses anteriores à segunda vinda de Cristo para estabelecer o milênio. Na verdade, isso acontece desde do ano 600 a.C., porque até o término da grande tribulação, os judeus não terão a plena posse dos seus lugares sagrados, exceto quando tolerada a permitida pelos gentios. Isso ainda é verdade hoje em Israel, que não pode manter sua independência sem a ajuda dos Estados Unidos. Os 42 meses, no entanto, são uma referência à grande tribulação, como um tempo em que o santuário será especialmente profanado, e este período seguirá o seu curso, que terá como clímax o retorno de Jesus. Isso está no capítulo 13, versículo 5. Embora tenham acontecido breves períodos na história de Israel, quando a nação manteve temporariamente o controle do lugar santo, este nunca será permanentemente dos judeus até a vinda de Cristo para governar a terra. A seguir, João é apresentado aos que foram chamados as duas testemunhas, os quais serão profetas do tempo do fim. O ministério deles durará 1.260 dias, ou 42 meses, o mesmo período em que o ditador mundial possuirá o Templo de Jerusalém e o transformará em centro religioso para sua própria adoração. João descreveu, assim, essas duas testemunhas incomuns. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende lhes causar dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Isso está no capítulo 11, versículos 3 e 6 a 6. A razão de as duas testemunhas serem simbolizadas por duas oliveiras e dois castiçais provavelmente tem a ver com Zacarias 4, onde esses mesmos objetos são mencionados. O significado da passagem para Zorobabel, que era um dos líderes importantes de Israel no tempo de Zacarias, é que seu testemunho era influenciado pelo azeite que vinha da oliveira, um símbolo da capacitação no Espírito Santo. Vide Zacarias 41, 14. Por causa dos 7 anos
em que antecedem a vinda de Jesus Cristo serem divididos em 2 períodos de 1.260 dias cada um, é possível alguém saber a que etapa a passagem se refere. Tal como descrita, porém, a situação claramente corresponde à grande tribulação. Quando o lugar santo, o templo, será profanado e os judeus serão perseguidos. Neste contexto, quando milhares morrerão como mártires, o aparecimento dessas 2 testemunhas, que não podem ser eliminadas, cria um problema internacional para os que detêm o poder mundial. As 2 testemunhas, obviamente, possuirão um poder incomum, incomparável, não, comparável ao de Eliseu e de alguns outros profetas, e infligirão pragas tal como Moisés fez no Egito. Um momentinho. Então, voltando aqui, tal como Moisés fez no Egito. Por causa do caráter singular dessas 2 testemunhas, muita especulação surgiu sobre a sua identidade. As Escrituras não oferecem qualquer identificação. Pelo fato de Elias e Enoque terem ido para o céu sem morrer, alguns intérpretes alegam que elas são os 2 de regresso à terra. Todavia, a regra de que aos homens é designado morrer uma só vez não foi ignorada no caso deles só apenas, mas também o será no de toda a última geração da igreja, quando esta for arrebatada. Outros intérpretes relacionam as 2 testemunhas a Elias e Moisés, porque seus poderes e ministérios são semelhantes. Em virtude de a Bíblia não identificar quem são eles, é mais provável identificá-las apenas como 2 testemunhas que aparecerão no tempo do fim, sem qualquer relação com personagens históricos anteriores. O tempo virá, todavia, em que Deus permitirá que as 2 testemunhas sejam vencidas. João escreveu: quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram na terra. Isso está nos versos 7 a 10. Faça constantemente a pergunta: de que forma todo mundo será capaz de observar seus corpos, embora estejam ao relento numa rua de Jerusalém? Na atualidade, com a possibilidade da transmissão de imagens via satélite, essa profecia tornou-se algo que facilmente se cumprirá. Assim, o impacto será ainda maior
se a sua ressurreição for transmitida ao vivo. Então, João continuou, mas depois desses 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram a grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias a Deus do céu. Versículos 11 a 13. A ressurreição das 2 testemunhas será um importante testemunho para o mundo, numa ocasião em que a humanidade se entrega à adoração do ditador mundial e Satanás reina majestosamente. Tribulação ocorrem grandes catástrofes que sobrevirão à maioria da humanidade. Também fica evidente que o Senhor estará no controle e oferecerá ao mundo um ministério de testemunho, mesmo sob tais circunstâncias. Aí vem a 7ª trombeta e a reação no céu. É o 3º ai. Ao soar a 7ª trombeta, recomeça o processo cronológico da narrativa. Um anúncio é feito no céu. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A reação celestial é descrita e constitui uma ameaçadora preparação para as grandes catástrofes que farão parte das taças as quais estão contidas na 7ª trombeta. João registrou: e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Versículos 16 a 18. Em termos cronológicos, a 7ª trombeta está próxima da segunda vinda de Cristo para estabelecer o milênio. Desde que os eventos que a constituem as 7 taças da ira de Deus, em Apocalipse 15 e 16, conduzem imediatamente ao retorno de Jesus. Sons ameaçadores são ouvidos do céu, apontando para a terrível natureza das catástrofes que ainda virão. João escreveu: Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Isso está no versículo 19. Isso tudo é algo meio assustador, mas nós
acreditamos e esperamos por isso que os eleitos do Senhor, aqueles que permanecerem fiéis a Ele, crendo no seu nome, como o Senhor e Salvador, Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, eles serão arrebatados antes dessas coisas terríveis estarem acontecendo aqui na terra. Que o Senhor esteja sempre conosco, aumentando a nossa fé e nos fortalecendo e vivificando. Em nome de Jesus. Amém.